Vamos lá, pessoal, dando continuidade, como a gente falou na aula passada, né? Vamos falar agora do Ministério Público Tribunal de Contas, em seguida do Conselho Nacional do Ministério Público, na aula passada eu falei Conselho Nacional de Justiça, e aí a gente vai ler aí os capítulos envolvendo a Advocacia Pública e a Defensoria Pública, tá? Como eu te falei, o Ministério Público Tribunal de Contas, dos Tribunais de Contas, ele vai se apoiar nas regras constitucionais envolvendo o Ministério Público da União e dos Estados. No entanto, nós vamos ter aí algumas diferenças envolvendo esse Ministério Público. A principal diferença, né, que existe é a questão da autonomia, tá? Então, olha só aqui o artigo 130, autonomia administrativa, ok? Artigo 130, aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas, aplicam-se as disposições nesta seção pertinente a direitos, tá? Vedações e forma de investidura. Então, aquela parte de organização administrativa que a gente viu, com orçamento próprio, com iniciativa para regulamentar o seu funcionamento próprio, iniciativa legislativa, né, para regulamentar o seu funcionamento, aquelas leis gerais específicas do Ministério Público, o Ministério Público do Tribunal de Contas não vai ter. Ele vai ter, sim, os mesmos direitos que os membros de um Ministério Público estadual ou da União, as mesmas vedações e a mesma forma de investidura por concurso público, né, com a participação da OAB. O restante, pessoal, não se aplica aos membros do Ministério Público do Tribunal de Contas, tá? Portanto, é uma carreira, digamos assim, meio híbrida. É um Ministério Público, sim, funciona dentro dos Tribunais de Contas, faz toda aquela persecução, né, de investigação, enfim, pode iniciar a ideia da fiscalização, né, dessas contas e tudo, fazer denúncia e tudo, mas com algumas, digamos assim, diferenças, com algumas limitações que não estão aplicadas aos outros membros. Principal diferença, como eu falei para vocês, essa parte da limitação de organização administrativa, no que diz respeito ao orçamento próprio e no que diz respeito à iniciativa legislativa que o Ministério Público da União e dos Estados vão ter, ok? Artigo 130A, vamos conversar aqui um pouco sobre o Conselho Nacional do Ministério Público, porque o Conselho Nacional de Justiça nós já conversamos, falamos com eles lá no Poder Judiciário, a titia que se enganou, tá certo? Olha só, artigo 130A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 14 membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado, para um mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Então, aqui nós também não temos limite de idade, nós estamos com um conselho composto de 14 membros, tá? E todos eles, né, nomeados aqui pelo Presidente da República. Lembrando que o Senado Federal, né, faz essa sabatina. Inciso 1º. O Procurador-Geral da República, que o preside, tá? Nomeado pelo próprio Presidente da República. 4 membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Ministério Público Federal. 3 membros dos Ministérios Públicos dos Estados, 2 juízes indicados pelo Supremo e outro, tá? Pelo Superior Tribunal de Justiça, então são 3 juízes. 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB e 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara e o outro pelo Senado Federal. Essa é a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, bem mais simples do que a gente viu lá no Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho, oriundos do Ministério Público, serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos na forma da lei. Então, cada carreira indica o seu membro. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público. Mesma situação que a gente viu lá no Judiciário, né? Esse controle administrativo, esse controle financeiro. E também dos deveres funcionais de seus membros, né? Como essa ideia aí de controle externo. Cabendo-lhe zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares no nome de sua competência ou recomendar providências, zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício, mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membro ou órgão do Ministério Público da União dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que adote a providência necessária ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. Inciso 1º e inciso 2º, igual ao que a gente viu lá no CNJ. 3º, receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União, dos Estados, e inclusive contra os seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional da instituição, né, lá no CNJ das corregedorias. Podendo avocar processos disciplinares em cursos, determinar a remoção, a disponibilidade ou aposentadoria com subsídios ou proventos profissionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, sempre assegurada a ampla defesa. Também tem inciso correlato lá no CNJ, a gente não precisa explicar novamente. Inciso 4º,
rever de ofício, mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados, julgados há menos de 1 ano. Elaborar o relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a atuação do Ministério Público no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista lá do Presidente da República, né, no artigo 84, inciso 11. Olha aí, o Conselho está aí, né, pessoal, só para a gente deixar claro que esses incisos, todos eles foram conversados quando a gente viu lá as competências do CNJ. Então, a gente não precisa repetir as mesmas explicações, porque já foram, né, analisadas e elucidadas lá quando a gente falou do CNJ. Parágrafo 3º. O Conselho escolherá, em votação secreta, um corregedor nacional. O CNJ ele já está identificado, né, é o ministro lá do STJ. Dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondução, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes. Então, o corregedor nacional vai ser eleito entre os membros que compõem o CNMP, que são oriundos de algum Ministério Público. Ele vai exercer um mandato de 2 anos e ele não pode ser reconduzido nesse mandato, tá? Competência desse corregedor nacional. Receber reclamações e denúncias de qualquer interessado relativa aos membros do Ministério Público dos seus serviços auxiliares. Exercer funções executivas do Conselho de inspeção e correção geral. Requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições e requisitar servidores de órgãos, tá, do Ministério Público. Parágrafo 4º. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho, mesma forma como acontece lá no CNJ. Parágrafo 5º. Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público competente para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público. Então, vejam, pessoal, que a forma de organizar o CNMP é muito parecido com a forma de organização do CNJ. Até porque os dois nascem da mesma necessidade, da mesma ideia. Essa necessidade de um controle externo dentro da própria instituição, né, dentro do próprio Ministério Público, mas um controle externo àquele Ministério Público onde o servidor ou o membro está funcionando, né? Então, dentro dessa noção de controle externo, nós temos a criação do CNJ para o Poder Judiciário e do CNMP para o Ministério Público. Daí, terem funções muito parecidas, terem composição muito parecidas, né? E esses detalhes, essas observações que a gente fez lá no CNJ, em todas se aproveitam aqui no CNMP, com exceção, né, da corregedoria do CNMP, que é formada aí, como a gente viu, de forma bem diferenciada. Falando aqui um pouquinho da nossa advocacia pública, tá? A carreira mais bela de todas, né? A carreira mais linda, maravilhosa, aquela que todo mundo se apaixona, inclusive a tia, né? Olha aí, artigo 131. A Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, seja judicial ou extrajudicialmente. Já falamos isso, né? Essa ideia de representação. Cabendo-lhe no termo de lei complementar, que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoria jurídica do Poder Executivo, né? Tudo isso a gente já conversou quando a gente foi explicar lá a advocacia pública na aula passada. A Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, livre nomeação do presidente, cidadão maior de 35 anos, notável saber jurídico, reputação ilibada. O ingresso na classe inicial da carreira da instituição de que trata esse artigo faz-se mediante concurso público de provas e títulos. Veja que a gente não fala da OAB, né, nessa participação. Vamos falar aqui em outro momento. Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, é a PFN, né, que vai fazer essa execução de dívida ativa. Artigo 132. Os procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, então, do Estado e do Distrito Federal tem a participação, em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias. Então, como a gente viu, né, nós temos aí nas PGEs e na PGDF, membros que são concursados, que irão representar judicialmente e extrajudicialmente o Estado e o Distrito Federal. A mesma coisa acontece lá na AGU, membros concursados que irão participar, né, que irão representar judicialmente e extrajudicialmente a União. Vejam que aqui a gente não fala das procuradorias municipais, justamente porque é livre que os municípios determinem uma carreira, né, estável, concursada, ou terceirizem
em escritório, contratem, né, escritórios para esse serviço de assessoria jurídica representativa do município, tá? Então, não há aí uma obrigatoriedade de concurso na esfera municipal. A advocacia privada, artigo 133, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolado por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Que lei é essa? É o nosso estatuto, né, da OAB, que lá no artigo 7º, parágrafo 2º, vai trazer as nossas imunidades, que vão se referir ao exercício profissional, ou seja, no curso do exercício profissional, nós não poderemos ser responsabilizados por nenhum tipo de ato que signifique injúria, tá, ou difamação. Calúnia e desacato, nós podemos ser responsabilizados. Injúria e difamação, ficaríamos aí imunes no exercício dessa função. Então, essa ideia de inviolabilidade, tá, por seus atos e manifestações no exercício da profissão, envolve aí a injúria e o desacato. Defensoria Pública, importantíssimo, tá? Nós temos aqui algumas emendas constitucionais em cima dessa seção que envolve a Defensoria Pública, justamente para tentar corrigir uma certa distorção que existia entre a Defensoria Pública dos Estados e da União. Então, primeiro artigo 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão instrumento do regime democrático, fundamentalmente o quê? A orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, seja judicial ou extrajudicialmente, então não é só dentro de um processo no judiciário, tá? Mas, enfim, no processo administrativo, delegacia, enfim, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma lá do nosso inciso, né, 74. Então, nós temos aqui a função, a finalidade dessa Defensoria Pública, né? Uma instituição permanente, assim como o Ministério Público, cláusula pétrea, portanto, não pode ser abolida no nosso texto constitucional, com essa função aí de expressão e instrumento do nosso regime democrático, né? Envolvendo aí a defesa de direitos individuais, coletivos, justamente, né, com essa noção de direitos humanos, de Estado democrático de direito, para a gente poder entender melhor essa carreira tão nova que é a carreira da Defensoria Jurídica. Vem a Constituição, portanto, definindo, né, tentando aí de alguma forma trazer um conceito para a sua função. Parágrafo 1º. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos territórios, tá? Então, essa lei complementar organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos territórios e prescreverá normas gerais para a sua organização dos estados, encargos de carreira providos na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurado a seu integrante a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Então, não podem advogar fora do exercício da advocacia dentro da Defensoria Pública, eles não advogam nem sequer em interesse próprio, para interesse particular, só podem advogar para a Defensoria Pública, uma situação aqui clara de impedimento desses advogados, tá? Eles também vão fazer aqui a ideia, né, que a gente vem conversando, de concurso público, né, vão estar aí organizados em carreira, providos, né, por concurso público de provas e títulos, e aí a ideia da garantia da inamovibilidade, que a advocacia pública não tem e que a magistratura e o Ministério Público vão ter. Então, dentro daquelas garantias que a gente viu, a Defensoria Pública goza de uma, que é a inamovibilidade. A advocacia pública nem inamovibilidade, nem redução de subsídio, tá? Nenhuma daquelas garantias que a gente viu vale para a advocacia pública, apenas a estabilidade, como a gente já conversou. As defensorias públicas estaduais são asseguradas, olha aqui, ó, autonomia funcional e autonomia administrativa. Portanto, se vai ter ou não vai ter concurso, se vamos comprar ou não vamos comprar computador, se vamos ou não vamos reformar a sede, cabe a essa Defensoria Pública decidir. E ainda, a iniciativa de sua proposta orçamentária. Então, cabe à própria Defensoria Pública propor o seu orçamento dentro dos limites, né, obviamente estabelecidos na Lei de Diretriz Orçamentária e subordinação lá no nosso artigo 99. Aplica-se o disposto no parágrafo 2º também à Defensoria Pública da União e do Distrito Federal. Pessoal, a Defensoria Pública do Distrito Federal, ela era, até 2012, vinculada à União. Agora ela não é mais. Ela está atuando aí em um ramo próprio, com um concurso próprio, né, uma carreira própria do próprio Distrito Federal. Antes era uma carreira federal.
Diante dessa diferença, né, de organização, inclusive a gente tem até, já venho até falando em organização política administrativa do Estado, falei com vocês também quando a gente estava falando das competências do Congresso Nacional, né, toda essa parte de organização legal do Distrito Federal agora, da sua Defensoria Pública, vai ser feita pelo Distrito Federal. Sai do âmbito da União, sai do âmbito da competência do Congresso Nacional e fica aí a cargo do Distrito Federal. Tanto organizar administrativamente, né, legislativamente, essa lei que vai ser de iniciativa da própria Defensoria Pública do Distrito Federal, vai ser aprovada pelo Legislativo do Distrito Federal com o orçamento do próprio Distrito Federal. Então, essa desvinculação administrativa, financeira e legislativa da União acontece aí desde 2012 e aqui a nossa emenda constitucional de 2013 corroborando com essa ideia, tá? Outra coisa que a gente tinha de diferença, as defensorias públicas dos estados tinham autonomia financeira e a Defensoria Pública da União não tinha. Ela estava ali subordinada e atrelada ao Ministério da Justiça. Isso deixa de acontecer desde 2013, dando aí, né, essa autonomia funcional e administrativa também à Defensoria Pública da União, ok? Continuando aqui, o parágrafo 4º também bastante importante, são princípios institucionais da Defensoria Pública, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Então, nós temos aqui princípios, tá? Que antigamente, né, antes da emenda constitucional 2014 a 80, a gente dizia que eram princípios do Ministério Público que agora vem, né, de alguma forma, mantendo relação aqui com a Defensoria Pública. A unidade que a Defensoria Pública é uma só. A indivisibilidade é que essas funções podem ser exercidas por qualquer um. E a independência funcional é que é aquela ideia de que se há ou não há defesa, se há ou não há necessidade de interpor um processo, qual é o meio melhor para defender aquele direito, cabe a cada defensor público definir, né? Então, nós temos aí tanto a unidade como a indivisibilidade, como a independência funcional, também agora orientando, né, as funções da Defensoria Pública, tanto do Estado como da União, tá? E do Distrito Federal, Defensoria Pública como um todo. E aí o artigo 135, os servidores integrantes da carreira disciplinada na seção 2 e 3 deste capítulo serão remunerados na forma do artigo 39, parágrafo 4º, ou seja, nós temos toda aquela ideia de teto, toda aquela ideia de aposentadoria envolvendo o serviço público também para os membros da Defensoria Pública e para os membros da Advocacia também pública, ok? Pessoal, função essencial da justiça é isso daqui que a gente está vendo. Explicamos na aula passada e estamos lendo apenas a Constituição agora, porque toda essa nuance de relação, de funcionamento, a gente já viu na aula passada, bem delimitado, tá? Estou lendo aqui os artigos com vocês, os parágrafos necessários, para você ficar com essa redação um pouquinho mais clara na sua cabeça. Mas o importante agora é que você leia a Constituição e resolva, ó, muita questão, tá? Fechamos, portanto, funções essenciais à justiça e já vamos começar aí um tema importantíssimo para a tua prova, tá? Aquele tema que está vindo aí com tudo em todas as provas de direito constitucional, sempre apareceu em todas as provas de direito constitucional e a gente tem aqui que abordar, e eu dei uma pulada, não sei se você percebeu, a gente começa aí artigo 1º, 2º, 3º, 4º e aí eu passo para a organização política administrativa do Estado. Pulo, portanto, direitos fundamentais, justamente porque eu preciso que você tenha essa maturidade que agora você está tendo. Essa maturidade agora que você conhece já o nosso Estado, você sabe como é que ele funciona, você já conhece as limitações do nosso Estado, e aí a gente precisa agora conversar sobre os nossos direitos fundamentais. Esses direitos que estão lá no comecinho da nossa Constituição, pela primeira vez, né, abrindo aí a Constituição Federal, tanto é que a nossa Constituição ganha esse apelido de Constituição Cidadã, porque pensa aí e se preocupa bastante com esses direitos fundamentais, ok? Então, vamos conversar sobre eles e aí eu já vou te orientando, pessoal, no que diz respeito a esse estudo. O estudo dos direitos fundamentais, a gente tem que dividir em 2 momentos, tá? Primeiramente, a gente tem que falar sobre as disposições gerais e depois os direitos fundamentais em espécie. As minhas disposições gerais, pessoal, são aquelas disposições mais teóricas. Envolve o quê? Surgimento. Envolve a finalidade. Envolve as gerações de direitos fundamentais. E envolve, tá, as nossas características. Ok? 4 temas que nós precisamos abordar. Isso daqui, ó, infelizmente, você precisa ir para livro e resolver questões. Não existe na Constituição Federal. Isso aqui está tudo em livro.
O mais importante que você analise são esses 4 temas, tá? Que geralmente vão estar presentes aí nas provas mais voltadas aí para a banca do CESP e da ESAF. FCC cobra, mas cobra com um pouco menos de incidência. Direitos fundamentais em espécies. Tu tem que estudar os individuais e coletivos, que é o nosso artigo 5º. Tu tem que estudar os direitos sociais, que vai do artigo 6º ao artigo 11. E aí tu tem a dobradinha, tá? O nosso direito de nacionalidade. Artigo 12. E os nossos direitos políticos. Começa aí, mais importante mesmo, a gente entra lá no artigo 14, tá? 14 e 15 é o que tem de mais importante. Obviamente que tem, né, partido político e tudo, mas o núcleo é nisso daqui. Ok? Então, aqui é o que você precisa saber para poder entender direitos fundamentais. Nessa parte primeira, livre questão. Nessa daqui, pessoal, não te engana, tá? É a Constituição Federal mais questões. Arsênia, vou para livro? Você só vai para livro quando eu disser, vá para o livro. Quando eu não falar nada, você vai ficar só com o texto da Constituição Federal. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, vou colocar aqui, ó, 90% dessa matéria você esgota com a Constituição e questão. Você não precisa ir para o livro. Exemplo, direitos sociais, nacionalidade e políticos são estudos que você vai fazer na Constituição Federal e com a Constituição Federal, tá? Constituição Federal e com questões. Você não vai para livro de forma nenhuma. No que diz respeito à nacionalidade, eu vou ter algumas jurisprudências para ti, mas eu vou te dar na sala de aula. Você não precisa ler informativo sobre isso. Você precisa saber o que eu lhe falar aqui na nossa aula de nacionalidade, tá certo? Nos direitos individuais e coletivos, eu não vou dizer que você vai ficar só na Constituição Federal e que você vai ficar só com as questões, porque 10% vai precisar de uma explanação aí doutrinária e jurisprudencial. Mas olha só, é 10%. Não é o artigo inteiro. 90% do artigo 5º, para a tua prova, tu esgota com Constituição Federal e questão. Talvez esse seja o tópico mais denso, mais vasto dentro dos livros no que diz respeito àquelas matérias que estão dentro da Constituição Federal, ou seja, os artigos da Constituição Federal. Essa é a matéria maior que existe nos livros. É a que tu vai gastar mais tempo lendo nos livros e é a que tu vai perder mais tempo lendo nos livros. Então, segue a minha orientação. Vai para a Constituição Federal e resolve questão. Se tu tiver dúvida, tu vai lá pontualmente no livro tirar aquela tua dúvida. Senão, você não precisa ler. Naquilo que for necessário, jurisprudência envolvendo esse tema, STF falando sobre alguma determinação, falando sobre alguma posição do STF, eu vou lhe dizer e eu vou colocar aqui na nossa aula. Você vai ter tempo para anotar, você vai ter tempo para entender, você vai ter tempo para tirar dúvida, você não precisa estar lendo informativo sobre esse tema, tá certo? Arsênia, e se eu for fazer receita? Se eu for fazer nível jurídico, né? Se eu estiver fazendo AFT, essas provas que são um pouco mais elaboradas, que têm um peso um pouquinho maior, aí é outra história, né? Aí você realmente precisa estar bastante atualizado, aí você realmente precisa estar bem à vontade nos livros, com a jurisprudência do STF, aí você pode dar aquela aprofundada. Mas se você vai fazer nível jurídico de tribunal, se você vai fazer nível administrativo, superior qualquer área, ou nível médio de qualquer carreira que seja, siga a orientação que eu estou falando, Constituição Federal e questão. Agora, receita, né? Se tiver aí na AFT, essas matérias, né? Essas provas que são um pouquinho mais elevadas, aí você pode ir para livro. Polícia. Se estiver fazendo prova do CESP, Polícia Federal, você não precisa estar indo para livro nesse assunto aqui. Eu vou estar trazendo para ti a jurisprudência necessária, tá certo? As provas do CESP, elas tendem a ser rasteiras em relação a isso daqui. Ela geralmente, apesar de ser CESP, né, a Polícia Federal tem essa preferência, apesar de ser CESP, ela mantém aqui um nível rasteiro. Às vezes, te cobrando assim um pouco do entendimento doutrinário que eu vou te passar aqui.
Então, se você quiser ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de tranquilidade, pega um resumo, não vai pegar aquelas 100 e tantas páginas que o livro traz, a não ser que você tenha aí tempo para fazer esse estudo, tá bom? Pessoal da polícia, portanto, você fica aí nesse meio termo. Ou você vai, ficar só na Constituição, ou você vai pegar um resumozinho. Você não precisa se aprofundar tanto como o pessoal da Receita e da AFT, tá? O restante fica aqui comigo, Constituição Federal e questões, tá certo? Até já com as nossas aulinhas envolvendo direitos fundamentais, principalmente para o pessoal aí que vai fazer prova no final do mês, né? Aí agora em julho tem provinhas aí, várias provinhas pipocando, TRTs e TRS.